Uma vez eu tava atendendo um grupo de americanos e aí eles falaram assim, can I have a mimosa? Aí, só que lá a gente chama de orange juice com champanhe, sei lá, como que a gente chama? Sparkling com orange juice, a gente não chama outro nome. Aí eu, mimosa? O que será isso? Já veio a leite. Já veio a imagem da vaca assim na minha mente. Aí eu falei... Estamos no ar com mais um Intercâmbio Austrália Podcast. Que saudade que eu tava de vocês, de gravar nesse estúdio maravilhoso. Estamos diretamente de Sydney. Já é verão? Não é verão ainda, é quase verão, primavera aqui na Austrália. É muito bom ter você aqui com a gente. Eu tava com saudade. A gente passou aí por uma temporada aí de gravação cobrindo eventos, né, na VR. E aí depois a gente foi pra Perth, novo lugarzinho legal. Se você não viu, volta os vídeos atrás, porque Perth tá sensacional. Mas também queria dar boas-vindas a você que tá aqui pela primeira vez, né? Afinal de contas, você já deve saber quem que vai ser entrevistada hoje, mesmo que a câmera ainda não virou pra ela. Então, muito bem-vindo, obrigada por você estar aqui. Se você tá pensando em vir pra Austrália, aproveita que é alta temporada, calorzão, verão, Intercâmbio Austrália, né? Oficial é o nome da nossa agência de intercâmbio, do nosso podcast. A gente unificou tudo, eu vou logo explicar, soltar um videozinho aqui explicando pra você que ainda não entendeu o que tá acontecendo. Mas muito bem-vindo, se inscreve no nosso canal, né? Aproveita a Intercâmbio Austrália Oficial no YouTube, nas redes sociais, TikTok, Spotify, nós estamos em tudo quanto é lugar. Mas também queria aproveitar e agradecer alguns apoiadores, né, desse projeto do podcast. Afinal de contas, a gente precisa de apoio, né? Nós estamos com a Epsilon e a Asia, né, que são duas escolas, né, de trade. A gente vai trazer também conteúdo legal dessa escola para vocês, porque eles estão com uns cursos super interessantes. Agradecer eles, né? Então, se você está pensando em vir estudar na escola, técnico, inglês, eles têm tudo, é um grupo bem legal. Vou falar mais, procura aqui nesse canal que vai ter conteúdo sobre ele sim. Também agradecer ao Rebel Print Studio, né, que é um pessoal aí que traz aí pra gente, fez os nossos banners do evento. Se você gostou lá de todo o material do evento, foi eles que fizeram. Lembrancinha. Então tá aqui por Sydney, tá pela Austrália inteira, não deixa, né, de aproveitar realmente se você tá procurando uma empresa de qualidade, tá bom? E vou já passar a câmera pra ela. Será que eu apresento ela? Será que ela se apresenta? Eu vou apresentar. Eu vou apresentar a tal da Amanda Felício. Obrigada por você estar aqui. Obrigada a você por me ter Quase contado. que não vai, hein? Quase que não vai, mas foi. Mas foi. Isso que importa. Ó, gente, a gente tá gravando segunda-feira. Essa mulher separou um horáriozinho aqui pra mim, viu? Olha, então, obrigada, Amanda. Tá. Amanda, quero que você vire pra aquela câmera ali. Se apresenta. Quem é você, afinal de contas, né? Só uma breve apresentação, porque nós vamos explorar isso aqui nesse podcast hoje. Legal. Primeiro, eu quero te agradecer, Sheila, porque eu conheço o seu trabalho e é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Espero que tudo que a gente vai conversar aqui seja de proveito pra todo mundo que mora aqui e que quer vir pra cá. Verdade. Né, fazer um intercâmbio aqui na Austrália. E é pra eu me apresentar? Quem sou eu? Eu gosto de falar que eu sou casada. Vou fazer... 2 filhos e meio. 2 filhos e meio. 2 filhos e meio. Um tá no forno, chegando em janeiro. Sou apaixonada pela Austrália. E vim pra cá com um sonho na mochila, como quase todo mundo. E hoje, né, a minha missão aqui é ajudar as mulheres. A minha grande paixão, eu vou falar sobre isso um pouquinho, grande paixão é mostrar que a mulher pode sim ter uma família estruturada, uma família feliz e ainda assim usar as suas habilidades para impactar o mundo, para impactar outras pessoas com seus próprios talentos, habilidades. E hoje, eu tô aqui também para conversar com você sobre a minha história. E hoje, atualmente, eu trabalho com o mercado digital. A gente vai falar sobre isso, né? Isso. Tá bom por aí. Deixa bom o pessoal assistir agora na Spoiler! Eu não sabia se eu falava, se eu não falava. Amanda, me conta um pouquinho aí sobre esse sonho da Austrália, já que você já introduziu dessa forma. Quando que você chegou aqui na Austrália? Qual foi o ano? 2011. 2011. Quando você pensou em vir pra Austrália. Você é da onde, do Brasil? Eu sou de Bauru, mas Bauru? eu Você é de Bauru? sou de Bauru, interior de São Paulo. Mas já morei em vários lugares do Brasil. Já morei no Guarujá, morei em Campinas, Ribeirão Preto. E a última cidade antes de morar aqui na Austrália foi Manaus.
Olha, sério? Sim, Caramba. quase ninguém sabe dessa parte da minha vida. Verdade, que legal. E você, qual a sua formação no Brasil? O que você fazia? Só pra gente entender quem era a Amanda antes de chegar na Austrália. Eu sou formada em administração de empresas. Eu sempre tive um sonho de fazer jornalismo. Eu sempre quis Tá convidada pra ser a co-host ser aqui, ó. repórter. Eu sempre amo o microfone, até porque minha família tem esse background de músico, de musicistas e artistas mesmo. E eu sempre quis ter eu sempre tive uma relação muito boa com câmera e microfone. Então, por isso eu queria fazer jornalismo. Mas alguém, eu não sei quem, minou a minha vontade e eu acabei indo pra administração de empresas. Sabe aqueles conselhos que não se dá, mas você recebe? E aí eu falei assim, tá bom, vou fazer administração de empresas, porque era algo mais generalista. Amplo, né? E na época falaram assim, jornalismo não dá nada e tal. Enfim, mas eu acho que você tem que seguir o seu nervador, coração, né? Mas enfim, não me arrependi de ter feito administração de empresas, porque isso me levou a vários lugares, Sim. né? Eu tive experiências em vários setores sendo formada em administração. Então é isso. Eu gosto, sabia? Porque, assim, realmente, o pessoal fala que é meio geral, né? Fazer administração de empresas. Eu também fiz e eu particularmente amo. Acho que me deu uma visão ampla de tudo. Eu acho que é legal. Eu particularmente gosto, né? Já fiz algumas outras coisas depois, mas eu acho que realmente te abre um caminho. E até pra você se especializar, acho que é uma ótima ideia. Já aproveitando aí, eu defensora da administração de empresas. Tá, e aí, então, e você trabalhava com o que lá no Brasil? Eu tinha uma empresa de eventos. Tá. Eu era wedding planner. Ok. Eu casei bastante gente. Eu tive uma empresa por 3 anos em Manaus. Ok. E eu também trabalhava como professora. Eu era professora do ensino técnico, vamos dizer assim. Tá. Dando aula de administração para ensino técnico. Interessante. Foi bem legal essa fase da minha vida, porque eu me descobri como professora. Adorei dar aula. A única coisa que eu não gostava era de fazer e corrigir as provas. Mas foi uma fase bem legal. Então, e eu tinha um outro emprego também. Eu fui convidada para fazer parte da Secretaria de Administração do Estado, do Amazonas. E eu trabalhei lá por 2 ou 3 anos, alguma coisa assim. Você morou quanto tempo lá? Morei 3 anos, então quase todo o tempo. Hein? Eu tinha 3 trabalhos, então por isso que eu falo que eu já vim preparada pro intercâmbio real e oficial. Exatamente. Então, eu já tinha 3 empregos no Brasil quando eu vim pra cá, mas eu acho que o que mais me motivou, eu sempre quis falar outra língua e sempre quis desbravar o desconhecido. Eu tive esse espírito desbravador. Tá, mas esse gatilho assim, eu tô indo pra Austrália por quê? A Austrália não foi minha primeira opção. Eu sempre pensei em ir para os Estados Unidos. Só que quando você vai pesquisar para fazer intercâmbio, você acaba pesquisando várias outras cidades. Então, pesquisei Irlanda, aqui, Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos era um pouquinho mais difícil para a gente conseguir uma trajetória de permanente, né? Não sei como é que tá hoje. E uma coisa que me agradou muito na Austrália era o clima, era o fato de ser muito parecido com o Brasil. E foi isso que eu decidi vim para a Austrália. Mas eu tive uma experiência que eu acho que contou muito na minha decisão, que eu trabalhei com uma farmacêutica que tinha morado aqui, feito intercâmbio aqui por 2 anos. E ela amou, ela falou, tipo assim, muito bem da Austrália. Ela falou assim, eu sinto falta e não sei o quê. Eu falei, por que você voltou? E na minha cabeça não fazia sentido. Ela mas cada um tem a sua trajetória. E ela falou assim, eu voltei por causa tinha outras razões e tal. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, Austrália. Aí eu fui pesquisar a Austrália, comecei a gostar da terra dos cangurus, né? E aí eu vi que uma das igrejas que eu admirava bastante, que era a Hillsong, era aqui. Na época não era tão assim falado. Popular. Isso eu tô falando de 2008, 2007, 2008. Então assim, a internet não era tão assim intensa como é hoje, né? Que você consegue informação em vários lugares. Então, assim, eu falei, nossa, que legal. Aí eu sei lá, então assim, eu falei, aí eu tomei a decisão de vir pra Austrália. Eu comecei a organizar isso, mas eu só consegui vir mesmo em 2011. Olha que interessante. Então, chegou aqui em 2011, você veio pra estudar inglês. Inglês, né? Como todo mundo. Já falava um pouquinho ou não? Nada, the books on the table. Eu achava que eu falava, né? A gente sempre acha, né? E aí, estudou onde? Você lembra? Lembro, na ELC, era inclusive nessa mesma rua aqui do seu. Ainda é. Ainda é. E Na outra quadra. Na Kent Street, era isso mesmo. Exato. Então, era uma escola muito boa na época. Eu gostei muito de estudar lá. Tinha bastante brasileiros, mas era bem mesclado, assim. Tinha bastante europeu também. Mas tem um caso que é até legal de contar, porque acho que identifica com as pessoas, porque a gente acaba se juntando aos brasileiros, né? E a gente acaba falando português, apesar de não poder falar português, a gente acaba, né, se juntando ao grupo de brasileiro, né?
E tinha as fases, né? Tinha os assessments que a gente precisava fazer pra passar de nível. E eu entrei bem assim no, acho que era beginner, alguma coisa assim. Não lembro agora exatamente o nome que eles usavam. E aí, todo mundo da minha sala, que eram os brasileiros, passaram pro próximo nível, que eu acho que era intermediate, alguma coisa assim. E eu fui a única que não passou. Ai. E eu lembro, assim, a minha frustração, assim, acho que isso foi 2 meses de Austrália. A minha frustração de não ter passado pro próximo nível, ter ficado pra trás. Eu lembro muito, assim, o feeling, sabe? O sentimento de... Não, será que isso aqui é pra mim? Mesmo? Será que isso aqui é pra mim? Ou eu quero voltar pra casa, né? Sim. Aí, até tive uma amiga minha que falou assim, que besteira, você tá chorando porque eu comecei a chorar, né? Eu falei assim, acho que cada um reage de uma forma, mas hoje eu olho pra trás e falo, nossa, que bom, porque isso me estimulou mais a aprender inglês, a ficar um pouquinho mais, ter amizade com outras pessoas, não só brasileiros, assim, estimular a conversação mesmo. Você teve aquele feeling de fracasso, você Tive, acha? tive. Tipo, nossa, eu não consegui passar, todo mundo foi e eu fiquei, Eu tive, isso? assim, aquele sentimento de inferioridade, assim, Sim. de... Eles foram e eu fiquei. Fiquei pra trás. Entendi. E aí fiquei numa sala cheia de chinês. Nada contra os chineses, mas assim... Cadê meus amigos? E assim, enfim, mas foi uma fase do início, assim, que eu lembro bastante, que me marcou muito. Sim. E aí, o que você fez com esse feeling aí? Você transformou em quê? Transformei em superação, estudo e paciência. Depois foram umas 3 semanas e eu passei pro próximo nível. Sim. Mas aí meus amigos já estavam mais avançados. Nossa, Então... tudo bem. Mas enfim, eu acho que fez parte da minha trajetória. Hoje a maioria desses meus amigos não estão mais aqui. Então eu conquistei tudo que eu conquistei porque eu me desenvolvi. Eu acho que esse é o segredo de qualquer ser humano, né? Não importa se você uma hora vai se sentir fracassado, ou rejeitado, ou deixado pra trás. Você tem que se desenvolver. E eu acho que isso em tudo na vida, né? Tá, então estudou inglês quanto tempo você veio aí com esse visto? Você lembra? Eu vim com 5 meses de visto. 5 meses. 4 de estudo e aquela, tipo assim, era na o que dava. na pindaíba. É o que deu. Com $400 no bolso. Tipo, eu tinha o dinheiro pra ficar 1 mês, que eu vim de homestay. E eu falei assim, eu tenho 1 mês pra arrumar um trabalho. E eu achei que era muito fácil arrumar trabalho aqui. Só que assim, não era difícil. Na minha época era mais fácil que talvez hoje. Mas assim... Eu não tinha muita insegurança envolvido, né? Era muito diferente. Hoje, as pessoas chegam aqui, os brasileiros, chegam com o iPhone na mão. Aqui, eu não tinha iPhone. Eu ligava para os meus pais no orelhão público, daquele cartão internacional, que você falava 2 minutos e acabava. Só tô bem, tá tudo bem. Exato. Então, assim, para mim foi um choque muito grande, assim. Eu vim sozinha. Então, eu vim com 2 malas, eu falo que eu vim com 2 malas e um sonho na mochila. E eu conheci um brasileiro no avião, a gente veio junto, e aí aqui a gente acabou conversando, mas ele acabou indo embora, ele não ficou aqui, ele tava de férias, enfim. Então, assim, eu me senti sozinha mesmo, assim, eu tava me sentindo bem sozinha no início. Mas foi bom, assim, foi bom pra amadurecimento, faz parte. Igual a minha história, tem várias histórias, né? Mas assim, é legal você falar o que você sentiu, porque muita gente tem esse receio hoje. Nossa, eu vou pra lá. E assim, hoje eles têm informação, hoje eles têm um podcast que traz várias histórias pra eles se inspirar, que não vão ser só com eles. Então, é interessante você trazer, porque muita gente pensa isso. E aí, eu vou chegar lá... Hoje em dia é mais fácil, acredite. É mais fácil porque eu acho que a comunidade brasileira tá mais... unida e tem mais comunicação, mais informação, né? Mas eu acho que é o digital, né? O digital acaba trazendo essa conexão. Hoje tem gente que chega aqui super bem preparada. Tem gente que já sabe com o que vai trabalhar, como vai trabalhar. Tem gente que já sabe tudo, assim, porque tem muita informação na internet. Então, isso vale muito a pena. Tá, então fez aí, estudou esses 4 meses. 4 meses, aí eu falei assim... Não sabia nada de inglês, eu falei... Porque a minha ideia era o seguinte, era melhorar meu inglês, que eu achava que tinha. E voltar para Manaus, que foi a cidade que eu tinha uma empresa de eventos. E começar a trabalhar com as empresas multinacionais que tinham na Zona Franca. Que a maioria dos CEOs lá são estrangeiros. Todo mundo fala inglês mesmo. Os eventos têm também inglês. Então, seria um diferencial para mim no mercado do Brasil. Então, a minha ideia era... Eu vou aprender inglês 5, 6 meses e vou voltar para o Brasil. Só que, assim... Várias coisas acontecem quando você chega aqui. 6 meses, pra mim, 5 meses não foi suficiente. Aliás, eu não sentia que eu tinha aprendido nada. Foi mais adaptação cultural, de tudo, né? De vida, né? Essa coisa de ficar longe da família, essa coisa de você ter que
trabalhar de qualquer coisa, trabalhar de faxina, de babysitter, de qualquer coisa que aparece pra você ter o dinheiro, pra você comer, Sim. né? Então, assim, isso muda muito a nossa... Perspectiva. Então, assim, não dá pra você só focar no inglês, inclusive, Sim. entendeu? A vida tá correndo, né? Aí eu falei, eu vou renovar meu visto, como todo mundo faz, né? Eu vou renovar meu visto, aí fui pra uma escola mais barata. Eu não lembro mais a escola que era, eu fiz inglês, acho que mais 8 meses, 7 meses de inglês. E fui pro Brasil. Acabou o visto e foi, ou foi no meio do visto? Então, o que aconteceu? Eu preciso contar isso. Eu vim pra Austrália com um pensamento. Se eu tiver a oportunidade de ficar mais, eu vou ficar. E quando bateu quase um ano, eu falei assim, eu ainda não me sinto preparada na língua pra voltar e fazer o que eu quero fazer. Eu tinha um objetivo. Eu sempre Era falar inglês fluente. era falar inglês fluente e crescer a minha empresa no Brasil. Eu queria ser referência no mercado de eventos em Manaus. E eu tinha esse foco, mas eu não estava preparada para isso, né? Tanto emocionalmente quanto tecnicamente falando. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou pro Brasil porque eu tava morrendo de saudade. Eu aproveitei aquela passagem de volta. Mas eu vou renovar meu visto antes. Aí eu fui, fiz um visto lá, VET, sei lá, eu nem lembro qual que foi o visto que eu fiz. Só pra eu ter o visto renovado. Antigamente era mais fácil fazer isso, né? Acho que hoje não... Hoje acho que não é tão fácil assim. E aí eu acho que eu renovei pra turismo, alguma coisa assim. Algum VET, assim, que fazia sentido. Na época, pra eventos. Isso. E aí, exatamente. E aí eu renovei meu visto e fui pro Brasil. Eu falei, se eu quiser voltar, eu só preciso comprar passagem de volta, que eu já tenho visto. E fui com esse pensamento. Eu vou pro Brasil. Pra sentir também isso, né? Porque tem muito aquela história do primeiro ano, né? Será, né? Eu tô aqui muito tempo, mas tô com saudade. E aí, chegou no Brasil... Eu sempre falo isso pras pessoas. Às vezes as pessoas estão aqui 8 meses, 10 meses, e falam, eu não aguento mais aqui e tal. Eu falo assim, vai pro Brasil, passa 1 mês, 2 meses que for. Dá uma sentida, depois toma a decisão final, porque... Porque a maioria das pessoas chega lá e fala, eu acho que eu quero voltar. É que a gente tem uma perspectiva, eu acho, né? Compartilhando aí do mesmo sentimento. Porque a gente tem o Brasil é maravilhoso, né? A gente tem uma vida boa lá, a gente tinha a nossa carreira, a gente se formou lá, a gente tinha a nossa casa, tem a nossa família, tem as pessoas que falam a nossa língua. Então, tudo você fala assim, isso aqui é legal, mas lá eu também tenho. Isso aqui é legal, mas lá assim. Na hora que você pisa lá e que você já viveu um tempo aqui, você fala, não é bem assim. Então, é legal que aí começa uma comparação mais justa. Porque os sentimentos que a gente ainda tem do Brasil são sentimentos de raiz. Enquanto você não pisa lá novamente, você não consegue comparar. Exatamente. Eu particularmente, sempre falo, o pessoal fala assim, compra a passagem de volta ou não? Compra. Sim, porque o combo, às vezes, normalmente compensa, né? Compra e tenta usar. Porque cada vez que você vai pro Brasil, você vai fortalecer a sua ficada na Austrália ou não. Porque não é o intercâmbio, a gente tá falando aqui de histórias de sucesso, né? Eu tô olhando ali, mas é aqui hoje. São histórias de sucesso, porque são histórias que ficaram, né? Mas o intercâmbio, ele também serve para que a pessoa venha, passe uma temporada, aprenda o seu inglês, tenha um ensinamento dessa troca de Austrália e volta. Então, eu sempre falo, vai pro Brasil para confirmar se é isso mesmo que você quer. Eu falo isso também. Para mim foi crucial, porque eu bati o pé lá. Foi legal a primeira semana, a segunda semana eu já comecei a ver a diferença cultural, de educação. Foi muito legal estar com a minha família, mas também... venceu, sabe? Assim, deu 1 mês, eu já sabia que eu queria voltar. Suficiente, né? Aí eu já comecei a organizar pra voltar. Eu fiquei 2 meses no Brasil. Legal. E quando essa é uma outra uma marca que eu carrego comigo. Quando eu olhei de cima Sydney, da segunda vez, eu senti no meu coração, assim, esse é o meu lugar. Eu comecei a chorar, Sheila, assim, de saber que eu tava ali fazendo aquilo que Deus queria que eu fizesse, sabe? Que eu tava no meu caminho. Por mais que ali que fosse um lugar difícil. E quando eu olhei Sydney de cima, que eu vi Opera House, que eu vi a ponte, que eu vi aquele lugar, meu coração, tipo, se encheu de alegria. Falei assim, eu tô no lugar certo. E eu sei que não é assim com todo mundo, essa foi a minha experiência. Mas ter ido pro Brasil foi um ponto muito importante para eu tomar a decisão que eu queria voltar. E eu fui um pouco estratégica para deixar meu visto pronto, porque às vezes as pessoas voltam para lá sem o visto e não tem como, é mais difícil de reaplicar. Mas aí eu voltei tranquila, aí eu voltei para ficar mesmo, assim, com a mentalidade de construir alguma coisa. Isso, falei, agora eu vou fazer aqui a minha
namorada. Até onde Deus permitiu. Deus permitir. Até onde eu senti assim, que eu ver que acabou o ciclo, né? Ah. Então, isso tem... isso já fazem 2011, 2012, quando eu voltei. Então, 12 anos 12 atrás. anos. Isso. Você chegou em 2000 e quando? 11. 17 de abril de 2011. Então, fazem 13 anos e alguma coisinha, né? É isso aí. Quando você fala que eu vi de cima, eu não quis te interromper porque tava um sentimento muito legal ali. Mas esse vi de cima é o quê? No avião? No avião. Ah, tá. Isso que eu vi de cima. assim, você tava em cima da Harbour Bridge? Você tava voando? Não, quando eu cheguei de dia e aí é lindo aqui, né? Não sei se você já teve essa experiência que o avião ele faz aquela volta ali pra... Não, sabe que eu não reparei se eu já veio aqui por... Acho que não. Acho que eu nunca peguei essa rota que vinha pelo Opera House. Eu nunca já acho que peguei essa rota, Ele não. faz essa volta, você consegue ver o Opera House, a bridge, bem bonito, Não assim. me lembro Aí se você eu fiz consegue essa ver rota. as lanchas andando e tudo. As balsas, e aí você começa no uau. Esse lugar, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Ele não tem como você não se apaixonar aqui. É muito lindo, né? Não sei as outras cidades, né? Mas assim, Sydney particularmente, né? Mas a Austrália em si é muito bonita. Eu concordo. Show de bola. Aí voltou. Voltou e aí? Foi estudar o quê? Fui estudar o VET que eu tinha falado. Ficou por quanto tempo nesse VET? Então, aí é uma outra história. Bora lá que eu quero saber, até o que você trabalhou ainda, que a gente não vai escapar. Se eu não me engano, eu voltei em março de 2012, se eu não me engano. E aí, quando eu cheguei aqui, eu sou cristã, né? Eu ia na Hillsong, na igreja. E eu sempre soube desse programa educacional que eles tinham de liderança. Mas um college de leadership, né? De liderança. No próprio college no próximo. Mas eu não me achava suficiente, de novo, aquele sentimento. Eu não achava... Não é pra mim. Eu não me achava suficiente, eu não achava que o meu inglês era apto pra fazer esse tipo de curso. Isso lá no Brasil. Aí, quando chegou aqui, começou a se abrir as oportunidades. Falei, não, vamos fazer e tal. Comecei a conhecer brasileiros que faziam já. E aí, teve um Open Day. Eles fizeram um Open Day e invitaram, eu ia falar, né? Convidaram várias pessoas para participar e conhecer ali como é que funcionavam os programas. Tinham de worship, né, de adoração, quem quiser. Tinha mais dom musical, essas coisas. E tinha a parte de pastoral leadership, que era liderança pastoral. E aí, eu fui com alguns amigos e eu me encantei ali. Eu me vi ali. Eu falei, agora esse aqui é o meu próximo passo. Aí, eu tava com um outro problema, porque eu tinha renovado um visto de 2 anos, um ano e meio, alguma coisa assim. E eu falei, aí me deram a possibilidade de eu tentar trocar o meu COE, né? A minha matrícula. Isso. E aí, eu consegui trocar a minha matrícula. Aí, naquele dia, a diretora do college falou assim, quem preencheu o formulário da matrícula não vai pagar a matrícula. Aí, eu e os meus amigos, eu tava com 2 amigos brasileiros, a gente preencheu. Vamos aproveitar, né? Promoção é com a gente mesmo. Mas eu não sabia se eu ia fazer, porque assim, tudo dependia dessa questão do visto, né? E aí, eu consegui o COE, tem um procedimento gigante pra você entrar no college, né? Tem referência pastoral, eu tive que falar com um monte de gente. E aí tinha a questão do inglês, eu tinha que provar meu nível de inglês pra entrar nesse tipo, na formação do college, enfim. Que não é simples lá, Não, né? eu não lembro exatamente qual que era o nível, tem a pontuação, Sim. mas não era qualquer nível. Deve estar, acho que 5.56. Eu acho que era... Apesar que aumentou, deve estar 6,5. Eu acho que era 6 na época. Deve estar uns 6,5 agora. E aí eu consegui fazer tudo isso e a gente conseguiu mudar o COE. Foi assim... Então você fez o Hillsong? Fiz 3 anos. É? Isso foi em 2012. Eu comecei em julho de 2012 e eu me formei em 2015. E qual foi o curso que você escolheu? Pastoral Leadership, liderança pastoral. Olha, não sabia! Fiz sim. Caraca, que legal. E gostou? Amei. Foi muito bom, assim, pra mim. Foi um divisor de águas na minha vida... minha vida pessoal, minha vida espiritual, minha vida profissional. Porque você não só aprende coisas da igreja, você aprende organização, setores organizacionais, você aprende comportamento humano, você aprende liderança, você aprende várias coisas que envolvem ali
uma organização, vamos dizer assim, de igreja maior, assim, vamos dizer assim, não só para igreja, mas ministério em geral. Então, mesmo ministérios ONGs, assim, A21, que é um movimento que cuida do human trafficking, né? Então, assim, várias coisas eu tive contato. Então, assim, foi muito bem interessante, né? enriquecedor isso para mim. Imagino. E, assim, ter essa experiência como estudante dentro de uma igreja, você acaba... A gente fica meio funcionário da igreja for free, né? Então, assim, é um pouco desgastante, sim. Quem já foi do college sabe que eu tô falando. Mas é muito, assim, é um período da sua vida que você se dedica mesmo. E eu me vi ali... E é propósito, né, Amanda? Você tá fazendo aquilo, você tá fazendo com propósito. Naquele momento, eu senti que aquilo era pra mim, entendeu? Sim. Então, assim, eu fui com tudo. Sim. Mas, de novo, eu tive bastante dificuldade com o inglês. Porque eu era... teoricamente, novinha aqui na Austrália, né? Eu tinha 1 ano de Austrália, praticamente. Tinha ficado 2 meses no Brasil. Então, eu senti bastante dificuldade. Hoje, eu faria de novo com o nível de inglês que eu tenho hoje. Acho que eu teria mais proveito, assim. Mas vamos lá, então. Vamos ser bem honesta aqui. O que você acha? Você acha que foi uma escolha muito boa? Agora, eu vou falar em nível de inglês, tá? Porque, às vezes, a gente realmente tem essa barreira. Ai, não fala inglês. Você acha que ajudou no inglês? Com certeza. Nossa, somou muito. Porque eu era obrigada a teve aulas de public speaking, né? De falar em público e eu tinha que falar inglês. Legal. Então, olha, assim, legal. legal, né? Legal foi você. Falava Vilg, né? Camila, falava tudo errado e tudo bem. Acho que a gente tem que... Eu acho que hoje eu tô mais madura pra isso. Hoje eu me importo menos com o que as pessoas vão falar de mim. Eu acho que naquela época eu me importava mais. Mas, Amanda, não tinha só você que era imigrante naquele curso, Não, né? acho que 70% né? eram imigrantes. Mas tinha os americanos, bastante escoceses, os próprios alemães que não falam alemão como primeira língua, mas não falam inglês como primeira língua, mas eles chegam lá com inglês muito bom. Muito bom. Então, assim, você acaba se comparando, né? E mas lá, você acha o que latim... você é uma escola cristã também não tem aquela questão de pegar leve? Ah, ou não? Eu Fala acho, real. Eu acho que tem. Eu acho que ninguém te julga, entendeu? Tá todo mundo assim, tá tudo certo, a gente tá te entendendo. Mas você não quer ser entendido, você quer se destacar, entendeu? Mas não tem como. Segunda língua, gente. Então, assim, eu tinha muito... E eu tinha amigos, eu tinha uma amiga, que ela até hoje é minha amiga. Ela já veio com um inglês, assim, perfeito. Então, ela falava muito bem, brasileira. E ela fazia tradução na igreja e eu falava assim, meu Deus. Ela tá aqui escutando, né? Meu Deus. Eu acho que isso, eu tô falando isso mais porque eu acho que vai somar, conectar com as pessoas e faz parte. Eu acho que se você estiver disposto a passar por essas coisas que vai mexer um pouco nas suas raízes, né? Vai te trazer amadurecimento, entendeu? Tirar da zona do conforto Hoje, mesmo, né? não tem nada que eu faça que eu fico, assim, com muito medo, assim. Porque eu já passei por tudo isso, assim, sabe? Sim. Então, assim, até a parte que a gente vai chegar de trabalho e tudo... passar por entrevistas, essas coisas que a gente treme na base... tudo isso foi muito preparatório para onde eu estou hoje. Legal. Então, assim, eu encorajo, né? Quem tá ouvindo aí, vai com tudo mesmo. Não importa o que pensam de você, importa o que você tem no seu coração. Então, é isso. O importante é fazer acontecer, né? Se colocar à disposição para fazer. Não é fácil, né, Sheila? Não, mas faz parte do desafio mesmo. O dia a dia, em geral, na nossa vida, é assim. Nada que você faz que você não é especialista, que você vai sair confiante em tudo quanto é lugar. Não é normal, né? Por ser humano. Mas eu acho que o interessante é ter essa confiança e falar, eu estou fazendo, eu estou dando o meu melhor. E eu acho que a Austrália ajuda muito nisso, por a gente ser um país multicultural, isso. né? Uhum. Então, quando as pessoas falam, intercâmbio mesmo para a Austrália, vale a pena? Vale. Vale a pena porque é um país multicultural, aqui tem pessoas do mundo inteiro, eu já falei isso nesse podcast várias vezes e eu sempre repito. Então, vale a pena porque, afinal de contas, é um país que está preparado para o imigrante. Sim. Nunca tem preconceito aí, não existe? Não, a gente não está falando isso. Mas não é uma coisa escancarada, não é uma coisa que alguém vai falar, sai daqui, seu imigrante, que você precisa ir embora. Não, que ele vai falar, sai, e ele está falando para ele mesmo, ou está falando para a raiz, para os antepassados. Deles, né? Os ancestrais. Então, não tem isso. como a pessoa falar isso para você. Então, é um país que, em geral, respeita muito, né? As outras culturas. Então, você vê gente aqui do mundo inteiro passando nessas ruas da Austrália.
Austrália, porque alguém veio de algum lugar pra É. entrar aqui nessa Austrália. Inclusive, aqui é cheio de asiático, né? Já Mas deu tudo, né? O asiático, libanês, né? Libanês. Muito libanês, Uhum. muito japonês que vem pra cá pra aprender, indianos, Indianos, né? E outras coisitas E massas. tá tudo certo. Eu acho que aqui realmente é um país que abraça as Abraça. culturas. Abraça. Legal. Então, teve essa experiência aí. Depois da Hilson, então, o inglesinho já ficou melhor. Já ficou mais 3 anos de Hilson. falando Tinha pelos cotovelos. Tinha que ter, mas teve algo que também acrescentou muito pro meu inglês, que foi em 2012 mesmo. Eu arrumei um trabalho no Pancakes on the Rocks, que é um restaurante que é conhecido aqui, né? Foi da Darling que você Do The Rocks Do The mesmo. Rocks mesmo. Do The Rocks lá, O tá. primeirão, mas aí eles mudaram agora, mas era lá naquele prédio antigo. Aham. E esse emprego foi o que mudou muito, assim, a minha habilidade de falar inglês, porque eu tive uma gerente que ela tinha uma habilidade de liderança muito forte. Então, eu passei nessa entrevista, eu sempre tive, assim, por mais que o meu inglês não fosse perfeito, que eu sabia que não era, eu sempre mostrei postura de que eu queria fazer o negócio acontecer. Então, eu falei pra ela, eu falei assim, eu talvez não me saia 100% no início, mas eu vou dar o meu melhor pra fazer. Aprende, né, os termos, né? E eu acredito que o brasileiro, ele tem isso no sangue. A maioria dos brasileiros, ele tem esse negócio, esse driven, né? Essa gana de fazer o negócio acontecer. E eu mostrei isso pra ela, ela me deu a chance, e eu entrei, fiz um treinamento. E eu comecei a trabalhar nesse restaurante, pegando pedido, garçonete. Que é desafiador, né? Fala Muito pra mim. desafiador, Fala porque pra mim. assim, você vai atender gente Você não de sabe tudo o que quanto é vai lugar. vir, né? Não, no começo, Sheila, eu orava antes no banheiro, eu falava, Deus, me ajuda a entender o que esse pessoal fala. Mas enfim, foi engraçado como o nosso cérebro ele é adaptável. Então, assim, deu 3 semanas ali, imersa naquele ambiente, eu já tava, assim... Dominando. Nossa, muito. Mas com esse espírito sempre de, tipo, vou fazer o negócio acontecer, eu não vou desistir. Era difícil demais, assim, mas, assim, no início foi difícil, depois foi ficando mais fácil, depois mais fácil. E aí, esse foi o lugar que me proporcionou estar aqui hoje. Sim. Então, assim, foi um passo muito importante na minha vida. Eu trabalhei lá quase 7 anos. Uau. Eu galguei posições até chegar a gerente geral do restaurante. Ok. Então, hoje, e aí por isso que eu te falo, assim, a gente não pode subestimar as pequenas oportunidades. Era o emprego dos meus sonhos? Claro que não era. Mas foi a oportunidade que me levou hoje a falar que hoje eu sou cidadã australiana, meus filhos são Cidadã brasileira australiana. Cidadã brasileira australiana, meus filhos são, meu marido é. Então, assim, foi um preço pago que super valeu a pena. Que também foram quase 7 anos de empresa. 7 anos. E aí eu estudava na Hilson College, que era praticamente uma internship, né? Como é que fala internship? É um estágio. Basicamente 7 dias a semana, mais trabalho. Então, eu cheguei várias vezes a trabalhar shifts de madrugada. Eu entrava às 11 da noite e saía às 7 da manhã. Pra quem não sabe, o The Rocks, aqui na Austrália, aqui em Sydney, ele é uma área turística. Isso. Então, não é um restaurante local que você tá acostumado com o pessoal ali do local. É gente do mundo inteiro ali. Exatamente. Então, né? E ali tem mesmo, né? Então, você vai ter pessoas, vai ter o chinês que tem uma pronúncia, vai ter o japonês que fala de um jeito, vai ter o alemão, vai ter o irlandês, vai ter o inglês, vai ter o americano. Então, cada um faz um pedido de uma forma, né? Porque aí tem os costumes locais. Nossa, eu tenho uma história disso. Uma vez eu tava atendendo um grupo de americanos e aí eles falaram assim: can I have a mimosa? Aí você sabe o que é mimosa? Um drink? É um drink. Mas você sabe o que é? É laranja com bubbles, right? Suco de laranja com bubbles. Com champanhe. Aham. Aí, só que lá a gente chama de orange juice com champanhe, sei lá como que a gente chama. Sparkling com orange juice, a gente não chama outro nome. Aí eu, mimosa? O que será isso? Já veio a leite. Já veio a imagem da vaca, assim, na minha mente. Aí eu falei, Jesus, sorry. Eu falei, desculpa, eu não tô entendendo. Aí ele, laranja com... Aí a pessoa explicou. Aí eu falei, I'm sorry, eu não sabia o que era isso. Ela, tudo bem. Mas eu acho que nem os australianos, alguns não saberiam, né? Acho que sabe. Não sei, eu sei que eu boiei total. Mas enfim, foram coisas que... Você já me imaginou? Qual leite? Qual tipo de leite que você quer? É a vaca que ela quer, meu Deus. É a vaca pintadinha. Meu Deus do céu. Enfim, mas
essas situações, se você só te trazem aprendizado. Não, é desafiador passar, mas depois você também. Eu Você também dá era risada. restaurante. E eu não era da indústria, então imagina o que eu passei naquele restaurante também. Era cada coisa. Eu falava, meu Deus, enfim. Ai. É muito legal. Agora, só pra gente fechar essa parte aí do PR, que você já deu um spoiler de onde que saiu. Sorry. Amanda, só pra gente ter uma ideia, assim, do que você, assim, passou no sentido de trabalho aqui. Quais são, desde aquele começo, daquele que você só tinha os $400, até conseguir esse trabalho aí no The Rocks, né? Que você teve essa oportunidade de ouro, que você ficou 7 anos. O que você fez na Austrália pra poder realmente... É o que você falou, poxa, eu tinha que... Às vezes o inglês não era a minha prioridade. Eu tinha que trabalhar ali de babysitter. Dá um exemplo pra nós do que você trabalhou já. Meu primeiro trabalho foi cleaner. Aham. E logo ali eu já percebi que não era pra mim aquele trem. Mas assim... Você achou difícil mesmo? Real? Ou você... Eu acho que não é meu perfil. Eu sou people person, né? Eu sou uma pessoa que precisa de pessoas. Tá. E ficar com o aspirador de pó nas costas. E é um trabalho solitário, né? Não É. tem jeito. Porque a pessoa te abandona. Muitos lugares aqui na Austrália, a pessoa deixa a chave com você e fala, se vira aí, daqui a 3 horas, 4 horas, tá aqui o dinheiro, tchau. Tá, e como que eu aceitei esse trabalho? Eu tinha uma amiga, essa mesma amiga que falou do nível de inglês, ela falou assim, Amanda, eu apliquei pra 3 trabalhos, os 3 me chamaram. Eu vou pegar 2, você quer o outro? Aí eu falei, claro, eu tinha... Você já aplicou, já tá certo. Eu tinha literalmente assim, eu tinha, sei lá, $80 naquela semana, eu lembro, assim. E eu falei, não tinha como pagar o aluguel. Ou eu pagava o aluguel, ou eu comia. E essa minha amiga falou assim, não tem problema, eu vou comprar macarrão e atum, a gente vai comer por 2 semanas, o tempo que você fizer dinheiro. E aí você foi do macarrão com tuna, então? Fui. $2, um macarrão e uma latinha de tuna. Enfim, quem vier pra cá ou quem já fez isso vai entender o que eu tô falando. Na época era menos de $1. Agora não é mais, né? 80 centavos o macarrão, $1 é latinha. A latinha, tuna, assim, e era $2 você comia um tava macarrãozão a com semana, atum. né? Só o atum lá. Enfim, e aí ela falou assim, a gente come o que tem, eu vou te ajudar. E aí essa minha amiga mesmo me ajudou. Me ajudou nesse primeiro emprego. Aí eu fui, era um rapaz, um senhor já, meia idade, assim. Ele tinha uma empresa de cleaner e ele limpava escritórios. Então, ele me pegava às 4 da tarde e a gente ia até meia-noite limpando. A gente fazia 4 escritórios ao mesmo tempo. Mas uma coisa que gravou muito nessa época da minha vida foi que a gente fazia uma concessionária de carro. E nessa concessionária de carro tinha a parte mecânica. E eu tinha que limpar os banheiros dessa parte mecânica. E aí, todas as vezes que eu ia limpar aquele banheiro, tava daquele jeito de peão. de banheiro peão. do peão. Eu não ia falar isso, mas é o banheiro do peão. Uhum. E eu ficava assim, toda vez que eu entrava naquele banheiro, eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Que merda. Literalmente, que merda. Várias vezes, Sheila chorando, ele chegava pra... que a gente se dividia, porque era grande, e às vezes ele chegava e eu tava enxugando as lágrimas, assim. Ele falava, o que tá acontecendo? E eu falava, nem sabia falar inglês dele. Eu falava, nothing. Ele comprava um chocolate pra mim, tava tudo certo. Mas foi isso que me salvou, porque eu fazia, acho que $400 com ele. Eu trabalhava 3 vezes na semana, fazia $400 com ele. Foi isso que me salvou pra pagar meu aluguel. E pra custear algumas coisas que a gente tinha de comida e tal, e ainda guardar um dinheirinho pra pagar meu próximo visto. Enfim, foi bem suado, assim, esse início. Eu fiquei uns 3 meses, aí foi quando... Aí tem uma outra história que é bem incrível isso, que vale a pena falar, que eu até fiz essa história no meu Instagram. Que nessa minha escola tinha um anúncio do Hard Rock Café na época e abria aqui em Sydney, em 2011, E eles divulgaram, a gente tá precisando de staff, X dia, vocês precisam ir lá, preencher o formulário, blá, blá, blá. E tinha vários cargos, né? Kitchen hand, cook, chef, né? Waitress, vários cargos, barman e tal. Enfim, aí eu falei assim, bom, vou aplicar. Isso eu tinha 3 meses de Austrália, tô voltando um pouquinho no tempo, depois do cleaning. Eu falei, vou aplicar pro kitchen hand, porque não vai precisar falar inglês, né? O meu negócio era o inglês, entendeu? Eita, fugia também, né? Fugia, eu era cagona, vou dizer assim. Aí eu falei assim, vou falar, porque aí na entrevista eles não vão exigir um nível de inglês muito... Só falar seu nome, você sabe falar, quer sabe lavar fazer, prato? quanto que ganha, tá Enfim, tudo certo. só que eu cheguei lá nesse lugar, eu fui com mais 2 amigos. Eu cheguei nesse lugar e esses meus amigos também falavam melhor inglês. Eles colocaram kitchen hand. Eu falei, não coloca kitchen hand, coloca outra coisa. Deixa o kitchen hand pra mim. Exatamente. Enfim, resumindo a história, tinha acho que umas 2.000 pessoas. Era um galpãozão ali que eles fizeram pra fazer recrutamento. Eles iam precisar de bastante gente. E aí eles foram dividindo as pessoas por categoria ali. E eu fui chamada pra entrevista. Chegou lá,
A moça começou a perguntar pra mim, né, que é de onde que eu era e blá, blá, blá. E eu com aquele inglês bem travado, bem ensaiado. Sim. E aí ela falou assim, Brasil! Vamos falar português, então! Você amém! Eu falei, ufa! Eu falei, caramba, por que você falou antes? Depois que eu tinha arranhado todo o inglês, né? Aí ela falou, vamos falar português, porque eu sou portuguesa, eu já morei no Brasil um tempinho, ainda ela tinha um português de Portugal. Que legal. E aí ela falou assim, ela gostou de mim, Maria, eu nunca vou esquecer do nome dela. E ela era, depois eu descobri que ela era gerente geral do restaurante. Olha, você caiu com a pessoa certa. Eu falei, gente, só podia ser Deus. Porque era muita gente, Sheila. Só podia ser Deus ali. Ali eu falei, Deus quer mesmo que eu fique aqui nessa Austrália. Ali, né? E aí a gente teve um papo super legal. E ela falou assim, você vai precisar ter um treinamento de uma semana, 2. É o protocolo, né? Que todo mundo ia fazer um treinamento. E aí eu consegui o emprego de kitchen hand. Eu trabalhei como kitchen hand. Mas eu sempre fui assim, Sheila. Eu não sou satisfeita com aquilo que eu tenho, entendeu? Eu não ia ficar como kitchen hand pro resto da vida. Eu já entrei ali e falei assim, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou sair daqui. Sim. E aí, eu comecei a criar amizade com ela. Inclusive, ela gostava muito de mim. Ela entrava na cozinha e tal. Só que foi um tempo muito também difícil pra mim. Porque eu estudava. Né? E kitchen hand de restaurante grande, não sei pesado. se... É aquelas máquinas grandonas. Vinha aquelas... Quantidade de... Muita coisa, muita coisa. Tá podre, não, né, e você é a última a sair do restaurante, porque a cozinha fecha, todo mundo coloca todas as panelas lá. Você é a última a sair do restaurante, você tem que limpar o chão, etc. Enfim. Foram, acho que uns bons meses, eu não lembro exatamente, que eu fiquei ali. E aí, logo, eu comecei a pegar amizade com o pessoal da Prep Kitchen, que é o pessoal que corta tomate. Aí eu falei, eu quero ir pra aquela cozinha ali. aí eu falei assim pro chefe lá, eu falei assim, se você precisar de alguém, eu quero aqui. Porque aí eu já comecei a ficar mais à vontade. Solta, né? E aí, eles precisaram de alguém, eles me colocaram lá na Prep Kitchen. Foi legal também, assim, era mais legal. Era mais leve, não? Era mais leve e eu não precisava ficar até altas horas da noite, Sim. enfim. E aí, depois disso, eu fui pro Brasil. E aí, quando eu voltei, eu consegui um emprego no Pancakes on the Rocks. Que legal. Então, teve toda essa trajetória do hard rock, assim, que foi bem legal também pra mim. Porque eles pagavam bem na época. Sim. E então, eles te sponsораram lá? Como que foi? Ou não, só o tempo de experiência já aplicou pro No hard rock? Perdão. Eu confundi, né? No hard rock agora. Então, volta. No hard rock, eu era estudante. Tá. No Hard Rock, eu já pensei que você tava lá no Pancakes. Lá, no Pancakes eu fiquei estudante trabalhando. Você trabalhou no Hard Rock também. É. Aqui na Darly? Uhum. Que não tem mais, Não né? tem mais. Caraca, é verdade. Fecharam. E aí, você ficou quanto tempo no Hard Rock? Lembra? Eu fiquei de junho a janeiro. Uns 7 Nossa, meses. seu currículo de hospitality é bom, hein? Minha mãe tem restaurante no Brasil, então eu tinha essa tendência de já querer fazer isso, né? E não legal. E no Hard Rock você entrou com qual cargo? Como kitchen hand. Ok. E no Pancakes on the Rocks eu entrei como waitress. Waiters. Ok, entendi. Garçonete, né? Entendi, tá. Fechou. Aí depois do Hard Rock foi pro Pancakes direto ou não? Não, fui pro Brasil e quando eu voltei, fiquei um pouco desempregada e aí consegui esse trabalho no Pancakes on the Rocks. Tá, agora eu conectei. Show de bola. E aí, que a gente pulou ali a fase, né? E essa oportunidade no Pancakes, agora vamos falar aí da sua trajetória. Que aí você entrou como waiters, como garçonete. Garçonete, que dá umas isso, travadas. Como garçonete lá. Você ficou quanto tempo como garçonete? Fiquei uns 2 anos como 2 anos. garçonete. E você teve uma oportunidade de sponsor Aí, lá? Como que foi essa trajetória? Quando foi em 2015, eu já tava cansada da Austrália. E o meu inglês já tava assim, já tô... Já manjo. Já tinha ido pro Brasil. Já tinha ido pro Brasil mais uma vez. Aí eu falei, talvez, acho que agora é a hora de voltar. Depois de 4 anos. Eu tinha feito college, tava muito legal. Sim, essa fase. E... Aí eu falei com a minha gerente, eu falei, eu tô um pouco cansada da Austrália e tudo, e eu tô terminando meu college agora em julho, isso era no começo do ano, e eu só vou ficar aqui, eu não quero mais estudar, eu só vou ficar aqui se eu tiver uma oportunidade de emprego. E na época, a gerente de restaurante tava na lista pra você aplicar pra sponsor, ainda tá, né, mas ele hoje não dá mais pathway, não dá mais caminho pra cidadania, né? Tem bastante coisa. Dá, acho que ainda em alguns lugares dá. Enfim. E aí eu falei assim pra ela, eu só vou ficar aqui na Austrália se eu tiver uma oportunidade de trabalho, de visto de trabalho. E ela falou assim, eu acho que isso não é difícil pra gente. Porque eles já tinham sponsorado outras pessoas lá.
não do Brasil, né? De outros países. E aqui a Austrália precisa de mão de obra, né? Principalmente quando eles veem que você tem talento, que já tá ali na empresa. Já tá ali, já conhece tudo. Aí foi coisa de uma semana, ela voltou pra mim e falou assim, eu falei com o gerente geral, ele falou que vai sponsorar você. Aí ela falou assim, porque a conversa começou assim, ela falou assim, a gente vê a sua postura de líder quando você caminha no floor e tal, a gente vê bastante potencial em você pra você ser gerente. E eles me sponsoraram já como gerente. Não como gerente do restaurante, mas como gerente auxiliar dela. Sim. Então, aí eu aprendi toda a parte de leadership, né? De liderança dentro do restaurante, que era a parte mais administrativa, de leis, de lidar com polícia, de lidar com políticas da empresa, de mandar e-mail, de lidar com fornecedor, de fazer treinamento de funcionário. Então, toda essa parte administrativa do restaurante, eu fui sendo treinada ao longo do tempo. Então, em 2015, a gente aplicou pro meu sponsorship. E aí, eu fiquei lá até 2019. Mas aí, de 2015 a 2019, eu fui galgando posições dentro da gerência. Até quando eu saí de lá em 2019, janeiro de 2019... eu já era gerente do restaurante mesmo. Eu tinha todos os outros gerentes auxiliares abaixo de mim. E como era um restaurante 24 horas, a gente tinha bastante gente de gerência, né? Eu tinha gerente da cozinha e gerente do floor. Eram dois setores separados, vamos dizer assim. Então, isso foi muito... pra mim, foi tipo assim... foi o que realmente fez eu ter confiança no meu inglês hoje, de sentar com qualquer pessoa e trocar uma ideia e fazer o que eu quero fazer, entendeu? Porque eu tive que forçar, tipo, desde ter coisa assim, tipo, incêndio, teve alarme de incêndio, e aí você tem que lidar isso, tem que fazer boletim. Então, outras coisas que demandam, né? Não é só a parte operacional, é a parte mais pensante do negócio. Aí eu era cobrada pela produtividade da empresa, do restaurante. Então, a gente tem algumas fórmulas que a gente rodava lá. Enfim, foi um conhecimento, assim, que eu nunca pensei que eu ia ter. E foi muito legal, assim, essa minha trajetória como gerente, de lá, desde ser gerente auxiliar até o finalzinho ali. Porque eu tive várias experiências. Em 2016... Aí a administração de empresas funcionou, né? Nossa, aí sim foi, ó. Viu? Nada em vão. Não é em vão mesmo. E em 2016 eu tive um problema de saúde gravíssimo, que eu acho que foi decorrente do estresse. E aí eu quase também desisti de tudo no meio do caminho, porque eu tava no caminho do PR, né? E aí o meu gerente geral chegou pra mim, me tirou assim, falou assim... me encorajou a ficar, assim. Falou assim, o que você precisa? E foi, assim... eu falo que ele foi um usado por Deus mesmo. Porque, assim, se não fosse ele, eu não teria ficado na Austrália. Porque eu tava muito abalada emocionalmente. Tinha várias coisas acontecendo ali. Eu tava cansada mesmo. Acho que foi mais o burnout, assim, né? Acho que a grande maioria das pessoas que, né, nessa jornada de PR, né... e de você ainda não ter uma certeza que vai ficar ou não, você tá lutando ali, você depender daquilo, você não poder jogar tudo por alto porque você depende daquilo. Acho que todo mundo, a grande maioria, acredito que passa por esse estresse quando principalmente um sponsorship, né? Acho que agora as coisas vão ficar um pouquinho mais rápidas pelo que as coisas que estão acontecendo, mas antigamente até você conseguir uma oportunidade, é o que você falou, já trabalhava 2, 3 anos ali pra conseguir uma oportunidade, aí depois tem que ficar um tempo no sponsor, aí depois tem que aplicar a residência não sai assim quando você aplica. Não. Então, é uma jornada assim, acho que todo mundo, a grande maioria, acho que passa por esse estresse, assim, tipo, a vontade de largar tudo e ir embora, mas aí você olha pra trás e fala, mas já passei por tanta coisa. E foi legal, porque eu tive conquistas. Quando você tem um visto mais... mesmo o sponsorship é temporário, mas os bancos te veem de uma outra forma, não como mais estudante, eu comprei um carro zero. Então, o meu primeiro carro zero foi na Austrália. Foi um carro barato, né? Assim, mas foi um carro zero. Que você comprou, que né? eu comprei com o meu dinheiro, com o meu esforço. Então, assim... talvez no Brasil teria demorado mais para ter essa conquista. Teve várias coisas que eu consegui fazer decorrente desse trabalho. Mas, claro, que exigiu muito de mim emocionalmente, né? Sim. Mas tá tudo certo. Eu não me arrependo do caminho que eu trilhei. Mas eu acho que o que mais me pegava, agora eu vou ser um pouco vulnerável, era a questão que... eu não via espaço pra eu construir uma família. E esse sempre foi meu grande sonho, construir uma família. Tá, entendeu? Mas vamos lá. Então vamos pra parte que nos interessa. O Henrique chegou em que momento aí dessa vida? Estamos em 2016, vamos dizer assim, né? Eu já tava com o meu sponsorship. E quem não sabe o que é sponsorship, é um visto de trabalho que você fica atrelado à empresa por X tempo e depois você pode aplicar para um visto
permanente de residência. Em alguns casos, né? Alguns casos. No meu caso, dava. Não são todos, mas sim. Enfim, em 2016, eu fui convidada a ser líder da comunidade brasileira da Hillsong. Não sei se você sabe disso também. E aí, como líder da comunidade, eu falava com muita gente. Todo mundo que chegava na igreja, eu que recepcionava, eu que dava as boas-vindas ali. A gente estava sempre ali, né? Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Deu um up, assim. E tinha trabalho, né? Porque teve uma época ali que tinha bastante brasileiro, né? Muito brasileiro. A comunidade brasileira era muito grande. A gente fazia festa junina e tudo. Eu que organizava tudo. E churrascos, feijoada, enfim, caldo verde, tudo que é do Brasil a gente fazia. E aí a gente, numa dessas, em 2016, o Henrique chegou lá. E aí a gente... Mas ele era pra mim como uma pessoa qualquer outra pessoa. Olha, Henrique, qualquer um! E a gente... Ele não tinha muito perfil de homem. Ele sabe disso, por isso... Mas assim, 2016 foi quando eu conheci ele. E por ironia do destino, meu irmão, que veio em 2016 também... eu falo que eu carrei minha família inteira, né? Porque hoje minha mãe também tá aqui, enfim, outra história. Eles acabaram morando juntos, porque era o grupo dali da igreja, Sim. enfim. E foi só em 2018 que a gente foi sair a primeira vez mesmo. Que teve a conexão. 2 aninhos ali, ó. Mas não foi, acho que não, foi 2 anos assim, meio à parte, né? Em 2017, no finalzinho, a gente teve 2 amigos que foram cupidos. Aí eles falavam assim pra mim, o irmão lá tá de gostando olho de você, o que você acha? Aí eu falava, nada a ver. Aí chegava no Henrique. Exatamente, falava o contrário. Você sabe que ela, não sei o que. Aí ele, não, acho que não rola. Aí aconteceu mas eles insistiram isso, acho que coisa de 2 meses. Que aí vocês começaram a olhar diferente um pro outro. Acho que foi isso. Aí teve um dia, assim, que clicou, assim, aí ele me chamou pra jantar. Eu já tinha recusado 2 vezes. Aí eu falei, quer saber? Não vai matar, né, se eu for... E aí, nesse jantar... Uma amizade legal, né? Aí nesse jantar, eu vi que ali a gente tinha bastante valores e princípios e propósito, missões mesmo em comum. Eu falei, nossa, se eu não tivesse... Naquele dia eu percebi, eu falei, se eu não tivesse me aberto pra essa... Se eu não tivesse quebrado um pouco as minhas crenças daquilo que eu tinha de estereótipo de homem, talvez eu não teria conhecido essa pessoa. Eu sempre falo isso pras meninas. Às vezes a gente fica muito com eu quero assim, tem assim, que assado. Ser assim, Mas, na verdade, às vezes o ouro da pessoa tá quando você conhece ela um pouquinho mais, assim, dá essa oportunidade. E eu sou mais velha que ele, né? Eu sou 6 anos mais velha que ele, mas eu nem lembro disso mais, assim. Não parece, não. Não parece, parece 2 crianças. 2 crianças carregando 2 crianças. E aí, eu falei assim, naquele dia, eu falei assim, talvez essa seja a pessoa que Deus me mandou. E assim, aquilo foi muito rápido, Sheila. A gente namorou, noivou e casou em 9 meses. Olha que legal. Depois desse primeiro encontro, demorou assim, coisa de 2 semanas, ele me pediu em namoro. E ele falou bem assim, ele foi bem estratégico. Ele falou assim, eu acho que você é líder da igreja, eu sou adulto, você é adulta. Não é legal a gente ficar saindo. Acho que é legal a gente ter um compromisso sério. Aí eu falei assim... tem sentido. Eu falei, acho que ele tá... Aí eu falei, eu não ia falar, vamos continuar saindo, né? Porque a gente tava saindo ali, se conhecendo, né? Aí eu falei, é verdade, não vai matar. No máximo que vai acontecer é não dar certo e a gente vai... Namoro é pra se conhecer mesmo, né? E aí eu tinha essa maturidade já de não ter que casar, né? Mas foi muito rápido, assim. 2 meses de namoro, a gente já sabia que a gente já ia casar. Ia ficar juntos. Que legal. E aí ele me pediu em casamento numa festa junina da igreja. Olha. No meio do nada, assim, ele parou o som, ajoelhou. Ele Sério? Com o dente preto, sabe? Fantasiado de caipira. Tem registro? Tenho. Pode mandar foto? Pode, eu mando. Editor, tem que mandar já pro editor depois colocar pra nós. Essa mando foto sim. Aqui, ó. Mano, assim, ele ajoelhado com o chapelão e eu de caipira. E ele me pediu em casamento nesse dia. E a gente casou logo 5 meses depois. Legal. A gente casou. Que bom. E hoje a gente tem 2 filhos e meio. E agora você tem aquela família que você sempre sonhou, né? E assim, eu sempre falo isso. Eu olho hoje, eu vivo a vida que um dia eu sonhei. É muito engraçado isso, que hoje eu tenho outras aspirações, outros objetivos, mas
a vida que eu tenho hoje é a vida que eu idealizei a minha vida inteira, assim. Então, é isso. Eu acho que chorar aqui não, né? Pode chorar. As câmeras estão preparadas. Mas é isso, eu acho que a gente não sabe. Eu sempre tive esse espírito, eu vou aproveitar as oportunidades. E eu sempre tive esse coração ensinável, assim, de... né? Vamos, né? Vamos com tudo. E eu sou assim até hoje, em tudo que eu faço. Muito bom. Agora eu quero saber um pouquinho da Amanda. O que a Amanda tá fazendo aqui, aqui então. na terra dos cangurus, depois de todas essas aventuras, enfim. O seu PR, então, veio depois de 7 anos, só pra gente concluir? Meu PR Foi por veio... você, né? Olha só que engraçado. A gente casou em 2018, em novembro. E eu já tava no processo do PR. Nessa época que ele me pediu em casamento, eu já tava no processo do PR. Já tinha saído do sponsor, tava no processo. E eu não sabia que ele podia entrar no meio do caminho. Só que a gente tinha que esperar casar. Ou eu ia fazer um defect, né? Mas como a gente já ia casar, eu falei... Vamos colocar você no meu processo quando a gente casar. Foi a gente casar, a gente foi pra Bali, que a gente passou a nossa lua de mel em Bali. Quando a gente voltou, meu visto aprovou. Não deu tempo. O dos dois também? O dele também? Não deu tempo de colocar ele. Aí meu visto aprovou em 2018. E aí eu já tinha falado com o meu gerente geral que assim que meu visto saísse, eu ia sair da empresa. Não foi um choque pra eles já sabiam. Até porque eu queria ter também filhos. Também 7 anos, né? Eu falei, foi uma coisa do dia pra noite. Eu falei pra ele, assim, eu quero ter filhos. A vida de hospitality não é tão fácil. Eu tinha que trabalhar de segunda a segunda. O cargo que eu tinha exigia muito de mim. Então, não era aquilo que eu queria pra minha vida. Sou muito grata a eles. Até hoje eu vou lá, eles me... A galera tá lá ainda? Algumas estão. Assim, eu falei, gente, como vocês podem ficar aqui tudo tempo? Assim, não é ruim, assim, mas assim, é uma vida frenética, assim, sabe? É que tem gente que gosta, né? Tem gente que já... Enfim. Aí a gente foi... em janeiro de 2019, eu pedi assinei minha resignation letter lá. E foi dia 29 de janeiro, foi meu último dia no Pancakes on the Rocks. Foi bem difícil pra mim, porque é como se você tivesse saído da sua casa, sabe? Mas você já estava com um novo horizonte ou ainda não? Eu falei, eu vou empreender. Mas você não tinha nada ainda certo. A partir de amanhã não tem salário. Eu falei pro Henrique, agora você vai sustentar a casa. E foi uma época bem difícil pra gente, porque 2 salários ir pra um... Tem que cortar muita coisa, né? Cortar muita coisa. E aí, eu recebi outras propostas de trabalhar em outros restaurantes. Até tentei ir. Mas aí eu tentei. Aí eu falei assim, não é isso. Não é pra mim. Era mais brando, assim, mas não era pra mim. No grill, eu fui gerente do grill lá por 2 meses também. Eu falei, não é isso que canta meu coração. Eu não tô na fase de fazer as coisas mais por fazer. Eu quero fazer as coisas com propósito. E aí eu comecei a procurar na internet como abrir um negócio na internet. Como abrir um negócio, etc, né? Eu já tinha tentado abrir um negócio. Eu sempre tive esse espírito empreendedor, sempre. Porque meus pais são empreendedores do Brasil. E meus pais são separados, mas ambos tiveram empresas. E eu vi, assim, que era sacrificioso, mas que eles tinham uma certa liberdade, né? Então, era aquela liberdade que eu queria. Eu não queria ficar presa no cartão, sabe? Bater cartão, sabe? Sim. Horário. E dar satisfação pra chefe, essas coisas. Eu não tenho esse perfil, sabe? Apesar que quando você tem cliente, ele acaba sendo seu chefe, mas é diferente, né? A relação. E aí, eu comecei, eu falei, vou abrir um negócio. E aí, eu comecei a ver que o digital tinha bastante oportunidades para o meu estilo de vida, que então eu queria ter. E aí, eu comecei a estudar. Foi aí onde entrou o digital na minha vida. Em 2019, assim que eu saí do Pancakes, eu trabalhei em outros lugares. Trabalhei na David Jones como vendedora de roupa. Só para ter fazer uns casuals, né? Casuals, um dinheiro ali para ajudar em casa. Mas não o meu objetivo era abrir um negócio. Eu tinha tentado... Eu ia falar isso, né? Eu tinha tentado abrir um negócio com a minha mãe, uma paleteria mexicana, que não deu certo. Acho que eu até te falei já sobre isso. Sim. Acho que, na verdade, quando a gente se conheceu no meu restaurante, acho que foi nessa época, não foi? Exatamente, foi isso aí. E aí, a gente tentou, a gente investiu dinheiro, mas eu acho que hoje, olhando pra trás, foi falta de experiência minha mesmo, em business e negócio, e entender um pouco do mercado australiano. Enfim, cada indústria tem seu desafio, não tem jeito. Eu acho que falta um pouco de resiliência, enfim, faltou bastante... Talvez maturidade mesmo de negócio. E um mentor, talvez. Hoje eu dou bastante importância para os mentores, assim. Alguém que já trilhou o caminho que você quer trilhar. É importante você escutar essas pessoas e aprender com elas, né? E aí, enfim, em 2019 eu comecei a estudar o mercado digital. Fui para os Estados... Comecei a estudar os americanos e aí vi bastante coisa de mercado de afiliado, enfim, aí coisas mais específicas. E aí comecei a ver que eu falei, nossa, acho que eu consigo fazer isso aqui e tal. Eu comecei a estudar. Até fiz alguns vídeos na época, ficaram horríveis.
Mas são os primeiros, Os primeiros é daquele jeito, né? A gente só faz mesmo. E aí, aí eu comecei a estudar em 2020. Foi quando eu conheci o mercado de lançamentos do Brasil. E aí, na época, era o Érico Rocha, que era o nome da vez, enfim. Ainda é, né? Uma referência. Eu acho que agora nem tanto, porque agora tem outros tipos de lançamento que você consegue fazer, outras atividades estratégias que você consegue aplicar. Mas na época era o Érico Rocha. Ele é, assim, o paizão, né? Sim. Ele é o percursor, né? Sim. De lançamento no Brasil. E eu comecei a estudar ele em 2020, em junho. A Thalita, da Luxai, me apresentou a Márcia Percival. Todo mundo conhece, né? A maioria das pessoas conhecem. E Nossa parceira. E essa foi a minha primeira sócia. Sim. A Márcia Percival foi a minha primeira sócia no mercado de lançamentos. E ela também estava começando, mas ela já tinha feito alguns lançamentos. A Thalita também, né? Participou dessa época do... eu ajudei elas voluntariamente no início ali. Tá, com uma parte. estruturar. Isso. E aí, a gente foi e começamos uma parceria em junho de 2020. E assim... Eu sempre falo pra ela, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar com a Márcia, eu falo, obrigada, né? Inclusive, às vezes ela assiste os cortes, né? Obrigada pela oportunidade, porque nem todo mundo dá oportunidade pra quem tá começando, né? E eu sempre tive essa força de vontade. Eu acho que ela viu isso em mim. E ela falou, essa doida aí vai dar certo. Vou apostar. Pelo menos tem força de vontade. E deu certo, assim. Eu sou muito grata à vida da Márcia, porque ela colocou, de certa forma, o nome dela junto com o meu. Sim. E eu aprendi muito com ela. Ela é uma máquina de fazer conteúdo. Ela é trabalhadora, né? Muito. E eu conheci ela, assim, a gente teve bastante momentos juntos mesmo. E a gente... eu aprendi muito com ela sobre pessoas, sobre tudo, né? Sobre a Austrália em si, sobre você buscar algo que você não sabe, aprender sobre isso e ter esse espírito mesmo desbravador, né? Eu já tinha, mas ela me deu esse impulso. Eu sempre falo isso pra ela, obrigada. Eu nunca vou esquecer dessa oportunidade que você me deu, porque não são todas as pessoas que estão dispostas a fazer isso, né? Muito bom. Mas antes da gente terminar, eu preciso fazer uma pergunta pra você. Com certeza. Que é a pergunta de ouro. Você sabe qual é a pergunta de ouro? Não sei. Você não sabe? Não sei. Amanda, como assim? Mas assim que é bom. Então, olha aqui para aquela câmera respondendo. Amanda, intercâmbio é para todos? Não. Igual o digital também não é para todos. Mas assim, falando de intercâmbio, eu sempre falo isso. Intercâmbio, você tem que ter sangue na veia, né? Faca na caveira. Porque o início, ele é difícil. Pra todo mundo Seja se você vem em casal talvez seja mais fácil, né? Porque você acaba dividindo ali os custos. Mas, de forma geral, ele é difícil. Porque ele não é só a mudança geográfica. É a mudança cultural, é a mudança de língua, é a mudança até de, vamos dizer assim, de estado mental, assim, porque você acaba tendo que lidar com saudade da família, aquilo se potencializa tão forte, né? Então, assim, não é pra todo mundo. Mas todo mundo pode tentar. Boa. Mas, eu tava já cortando uma parte especial aqui que a gente não acabou falando o que você tá fazendo hoje. Minha mulher do céu, exato. já tava indo pro final e tem coisa pra gente falar ainda. Calma aí. Sim. Mas eu vou tentar resumir, né? No meu 1.5. Não, você tem tempo. Vai lá, fica tranquila. Assim, quando eu tava trabalhando com a Márcia, a gente fez vários lançamentos, 2 projetos juntas. Eu tenho uma amiga que você conhece também, a Silvia Medina, que fala sobre milhas hoje, né? E aí ela também falou, Amanda, eu quero criar um curso, eu quero ensinar aquilo que eu sei, que ela é formada em turismo, ela tem bastante background nesse assunto. E aí eu acabei, no finalzinho do ano de 2020, eu acabei pegando a Silvia também como parceira. Então eu fiquei com 2 parceiras. E foi bem legal, assim. Só que nessa época eu engravidei do meu primeiro filho, né? Eu tava nos primeiros mesinhos ali. E eu falei assim, do meu jeitão, né? Eu falei, eu vou com tudo, vou trabalhar grávida, não sei o quê. Mas primeiro filho é diferente do que o segundo, o terceiro, né? Porque o primeiro filho você tem mais essa incerteza das coisas. De como acontece, né? Não sabe como que vai acontecer, não sabe se você tá fazendo certo ou errado, enfim. Muitas dúvidas, muita insegurança pra mãe, né? E lançamento no digital, lançamento de infoproduto, ele exige bastante da gente, energia mesmo, sabe? E eu tava trabalhando até 1 da manhã, 2 da manhã, e aí eu vi que aquilo não ia ser benéfico pro bebê. E aí no finalzinho, assim, em fevereiro, ele nasceu em abril, eu
resolvi encerrar todas as parcerias. Tanto com a Silvia quanto com a Márcia. Aí eu fiquei off mesmo. No finalzinho da minha gravidez, fiquei off. E aí tive meu filho. Foi a melhor coisa que eu fiz. Ficar off, dedicada mesmo, né? Eu falei, é meu primeiro filho, né? Eu acho que ele merece. Então aí ficou off. E aí, quando que você retornou pro digital? Aí, a ideia era ficar 6 meses off. Mas aí, em julho, a Thalita, da Luxai de novo. Nós somos madrinhas de casamento uma da outra. Vocês são super, né? Nós somos amigas próximas. E aí, ela falou assim, ai, você não quer me ajudar na Luxai, não sei o que, lá, lá, lá. Falei, quer saber? Bora lá. Que é um projeto excelente também, né? Uma parte, assim, nossa, muito legal. E fazia muito sentido pra mim naquele momento, porque é a plataforma digital pra infoproduto. Então, eu tava muito ali naquele meio mesmo, naquele mercado. E aí, eu comecei a dar mentorias. Foi aí que eu comecei a dar consultorias gratuitas pra quem queria fazer infoproduto. E aí, a gente fez uma ação de marketing. Enfim, eu fiquei com eles bastante tempo, acho que 1 ano e pouquinho. Quase 1 ano, na verdade. Aí eu me tornei head de marketing da Luxai, mas sempre fazendo os lançamentos paralelos, eu tinha, né? E projetos paralelos de lançamento. E aí, em 2022, eu abri minha agência de lançamentos. E aí, eu saí da Luxai. Mas sempre parceiros, né? Sempre fomos parceiros, sempre até indico, hoje. eu até uso, né? Legal. Então, o que você faz exatamente hoje? Quem que pode te procurar, assim? Quem que é aquela Então, pessoa que tá falando assim, hoje- peraí, ela faz lançamento, não faz? Como é que é? Ela pode me ajudar, não pode? Como é que é? Então, só para dar um resumo, né, para quem não sabe o que eu faço, né? Eu trabalho com mercado digital, mais voltado para infoprodutos. O que isso quer dizer? Que eu pego o seu conhecimento e transformo isso em um infoproduto, que pode ser um curso online, uma mentoria, uma consultoria, um programa de consultoria, um programa de mentoria. E isso você consegue vender na internet, usando a internet, né? Escalando, porque na internet a gente consegue alcançar mais pessoas. E eu tenho... Desde novembro do ano passado, eu tenho me dedicado a só fazer isso. Só mentorar pessoas que querem fazer isso, que estão fora do Brasil. Então, eu tenho mentorados na Irlanda, eu tenho mentorados na Espanha, tenho mentorados no Canadá, aqui na Austrália. Tem vários casos de sucesso que estão conseguindo... No início, eu digo que é uma renda extra, uma nova fonte de renda. Mas depois acaba isso se tornando uma renda principal, porque você consegue escalar com estratégia, você consegue escalar, consegue criar uma estrutura de negócio mesmo. Que essa é a ideia, né? E aí, esse negócio... Por que eu acredito tanto nisso? Porque hoje o digital tá em todo lugar. Mesmo algo físico, mesmo algo que você tem uma pizzaria, um salão de cabeleireiro. Hoje você precisa estar no digital. Precisa. Senão você tá atrasado. Sim. Porque todo mundo que vai tomar uma decisão de compra, vai aonde primeiro? Vai na internet, né? Vai no Google. Dá uma olhadinha. Ou vai no Instagram, né? Você vai em alguns eventos, a pessoa pergunta, né? Qual é o seu Instagram? Então, assim, você precisa estar por dentro disso, por mais que você não goste, às vezes, né? Então, o meu papel é esse, monetizar o seu conhecimento. Aquilo que você sabe de melhor, aquilo que você... No seu caso, por exemplo, que você tem a experiência de intercâmbio, você poderia criar um infoproduto nesse sentido. Mas eu não sei muito não dessa área, viu? Só um pouquinho. Usei aqui como exemplo, mas assim, eu tenho um mentorado que ele é engenheiro de produção. Sim. Eu tenho uma outra mentorada que ela é broker. Como é que chama? É tipo real estate. Esqueci o Esqueci nome. também, de imobiliária, né? É. E a gente consegue fazer infoprodutos de vários setores. E isso não precisa ser o seu a sua principal fonte de renda. Ela pode ser uma coisa que pode atrair mais clientes para o seu produto final. Eu já participei de várias mentorias, né? De outras pessoas. Eu nunca tive a minha mentoria ainda, né, Amanda? Mas eu já participei de algumas mentorias e eu super acho que vale a pena mesmo, porque... como convidada, você consegue, além de você ter o seu infoproduto, você pode convidar pessoas que podem agregar ao produto. Então, fica normalmente, abrange mesmo, né? Fecha o assunto. Então, eu particularmente gosto. Já participei de algumas e eu amei participar. Amo. Eu sou bem adepta às mentorias. Eu faço bastante também. Porque assim, você dá e também você... contribui. Isso. E então, pra me procurar, no meu Instagram, eu.amandafelício, você pode ir lá me chamar. Tem uma consultoria gratuita que eu dou de meia hora pras pessoas. Eu faço um mapeamento da ideia dela, porque muita gente chega pra mim e fala, eu tenho essa ideia. Eu sei que o digital é um caminho. É viável, não é viável? A gente tem algumas pesquisas, alguns estudos que a gente faz, que a gente fala, é viável, ou a gente vai ter que
pivotar isso aqui um pouquinho, sabe? Sim. Né? Adaptar isso aqui a alguma coisa. Mas sempre tem vários tipos de nicho que você vê aí por aí, que você fala, nossa. Não acredito. É, né? né? E assim, eu tenho vários casos, assim, que eu vejo que eu falo, nossa, nesse nicho aí a pessoa tá tendo esse tipo de resultado, porque não é só falar que tá fazendo, né? É saber o resultado da pessoa. E eu sei que vários nichos diferentes dão Não é só um resultado, Instagram sim. bonitinho, Não né? é, Com não vários é, seguidores. Tem que ver o que tá entrando na E conta. eu sempre falo assim, o digital é bem legal, mas também não é pra todo mundo, Tá. né? O digital, ele é uma porta... Pergunta de ouro. O digital é pra todo mundo? Não, não é, não. Por vários motivos. Porque não é todo mundo que é familiarizado de ser um professor. Porque no Aham. final das contas, você precisa transformar aquilo que você sabe de forma didática. Às vezes de forma autoral, para você não ficar mais do mesmo do Aham. mercado. E ser aquele professor mesmo. A pessoa que vai guiar outras pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que ter é... Você gosta de ajudar as pessoas? Acho que essa é a primeira característica. Segundo, criou-se uma mentalidade que o digital é muito fácil. Eu acho que em relação a outros negócios, ele é mais rápido, mas ele não é fácil. Ele é uma... Tem que ter uma disciplina muito É uma boa. construção diária ali, de aprendizado, de autodesenvolvimento. E também de entender como que esse mercado, ele evolui muito rápido. E tem que ser com qualidade, né, Amanda? Porque hoje coisa com qualidade não cai. O povo não cai, não. Não adianta porque- soltar qualquer coisa lá e falar, eu vou vender e vou escalar. Exatamente. Né? Hoje não. Hoje, 2024, é totalmente diferente de 2021, que era época de pandemia e tal, que todo mundo tava em casa. Hoje você precisa realmente ter um diferencial. Você precisa realmente estar comprometido com o resultado do seu mentorado, do seu aluno, entendeu? O digital é uma biblioteca sem fim, né? É uma biblioteca sem fim. A pessoa vai achar você e mais 1 milhão. Só que como que você se destaca no meio desse 1 milhão do mesmo nicho? Né? Ou como você prova que o seu nicho tem um diferencial? Mas todo mundo... Eu sempre costumo falar assim, que todo mundo tem um diferencial. Eu só preciso cavucar isso aqui um pouquinho mais, entendeu? Entendi. Porque assim... Às vezes a gente tende a ser a cópia de alguém. É. E é normal a gente modelar alguém no início. Seu espelho, né? Mas a gente precisa identificar qual é a minha Característica. linguagem de comunicação. O que a minha história pode acrescentar aqui? Porque ninguém tem a sua história. Ninguém tem a minha história. Total. Então, eu que sei, esse podcast que sabe. Tem história pra caramba aqui. Então, assim, ninguém pode tentar te copiar, mas nunca vai ser uma cópia literal. Porque as pessoas não têm a sua história, não têm a sua experiência, não têm a sua bagagem, não têm a sua mente, a sua mentalidade. Então, assim, eu sempre falo, você tem um chamado único. Todo mundo tem. Uhum. Eu acredito nisso, né? Então, o meu approach, a minha abordagem nos meus mentorados e meus alunos são essa, assim. Você precisa descobrir o seu USP, né? Que é Unique Selling Proposition. Que Sim. na verdade, transformando isso para a pessoa, é aquilo que te traz único, que é a sua história, Sua né? história. Então, você juntar isso com estratégia, com aquilo que funciona... Dá um Propósito, match. né? Muito do propósito também, porque as pessoas só querem vender, mas quando as pessoas têm um real propósito, se ela quer fazer aquilo, se ela traz a essência, né, do produto dela, normalmente ela tem um bom resultado, né? E o mais legal é de ver o resultado do resultado. Então, eu vejo meus mentorados assim, nossa, fulano de tal conseguiu isso que eu ensinei pra ele. Eu falei, tá vendo? Aí a pessoa se enche de gratidão lá do outro lado, falando pra esse meu mentorado. Aí ele falou assim, nossa, se não fosse você me tirar isso... Eu ouço isso direto. Se não fosse você me tirar esse conhecimento de mim, talvez eu não teria ajudado essa pessoa, aquela outra pessoa e Sim. aquela outra pessoa. Então, pra mim, faz muito sentido. Eu acredito que o digital, não é pra todo mundo, mas quem decide fazer bem feito, Se destaca. tem muitos frutos. Não só financeiros, mas frutos mesmo em pessoas, assim, de impacto nas pessoas, sabe? Eu vejo isso com os meus próprios olhos, eu fico assim... fico maravilhada, assim. Isso faz eu acordar todos os dias e fazer o que eu faço. Não é só isso, né? Porque eu acredito que o digital te dá 3 liberdades, ou mais liberdades. É a geográfica, de tempo e financeira. Quando você tem essas 3 coisas, você consegue fazer muitas coisas que o seu coração mesmo move para aquilo, sabe? Então, não é só dinheiro, é propósito também. Boa, boa. Vamos para um bate-bola rapidinho? Vamos lá. Preparada? Olhada para aquela câmera. Sempre tem pra pensar. A primeira palavra que vem na sua mente. Pera, deixa eu tomar minha Não, mimosa. esse não vai tomar, não. A mimosa é depois. Olha, tirou. Não. Toma sua água. Minha mimosa A mimosa é depois. Toma sua água, aproveita. Toma. Água, olha, tiramos do convidado o drink. A gente faz ao vivo mesmo. Não deixa tomar, que esse aqui é pro brinde. É pro brinde. Ah, Eu já até ia estragar o parece, tá brinde. querendo estragar. Vou colocar Toma aqui, ó. sua água.
Aqui, ó. Faz a propaganda. Asia. Isso. Asia Astral Skills. Isso. Institute of Australia. Exato. Ok. Já faz essa aqui também, propaganda? Essa daqui, olha aqui, ó. Outro colaborador. Apsley College, Empowering Through Education. Pronto, arrasou. Oh, Arrasou, wow, já tá tudo good. certo. Obrigada pela propaganda. Testar meu inglês aqui, né? Falei que você aprendeu mesmo. Show de bola. Bate bola rapidinho, 5 palavras, 5 respostas. Vamos lá? Tá. Austrália, Sonho. digital. Liberdade. Mãe, Missão. Brasil. Raiz. Dinheiro. Recurso. Show de bola. Bate bola, já foi aqui. Gostou? Amei. Eu também. Obrigada. Eu gosto assim, a cara de assustada. Obrigada pela oportunidade. Eu tô bem grata de estar aqui com você. Conheço um pouco da sua história. E... Afinal de contas, você foi uma apoiadora desde o começo desse projeto. Eu preciso falar e declarar isso. Gente, esses microfones aqui é da Amanda. Patrocínio. Patrocínio Amanda. Porque quando eu tive esse projeto, ela falou, eu tenho os microfones lá que a gente ia fazer algumas coisas. Que eu falei, você tem? Como assim? Ela, tem. Se você quiser, a gente te empresta. Então, vai fazer 2 anos o canal e tá tudo emprestado aqui. Um dia eu devolvo, tá? Mas é um prazer quando a gente ficar contribuir. rica. Nós vamos, amiga, Nós vamos. Obrigada, Sheila. Show de bola, mas não acabou ainda não. Ah, não? Eu quero que você pegue a sua mimosa, sem álcool, porque você não pode, né? A minha mimosa virgem. Segura aí, segura aí. É verdade. Você sabe que chama assim, né? O pessoal fala assim em inglês, né? Virgin, Margarita... Mas o verde é do quê? Virgin é de no alcohol. Ah, mas aí é um suco de laranja. Então. Ah, é. Mas é. Ok, só quer pagar o preço da mimosa. Ok, então é uma mimosa fake. Bom, vocês já aprenderam nesse podcast o que é uma mimosa, pelo menos. Mas queria primeiro agradecer você, né? É o que eu te falei, foram quase 2 anos de podcast. Você tá na nossa lista lá já faz tempo. E eu falei, tem que ser, né? A gente também passou uma temporada gravando aí fora. Então, o pessoal que era pra vir pro estúdio atrasou um pouquinho, mas chegou a hora, né? Então, eu queria agradecer muito por você ter vindo aqui hoje, separado na segunda-feira. A gente sabe que os dias anteriores não foi bem. Pra quem não sabe, ela não contou, e eu vou falar, está grávida do 3º filho. Eu vim de preto só pra Só mas tá lindíssima, nem parece, né? Obrigada. Então, a gente sabe o quanto desafiador é, né? Separar numa segunda-feira pra vir gravar com a gente. A gente não grava de segunda-feira, não. Não sei porque eu tô gravando de segunda-feira agora. Mas, enfim. É porque o Dani tá muito busy. O Dani só tinha esse tempo pra nós, né? É isso, produção. Eu coloco a culpa neles, aí tá ótimo. Mas, Amanda, queria, primeiramente, assim, reconhecer a sua jornada, né? Eu amo esse quadro. Eu amo contar histórias reais e oficiais, né? Esse podcast, pra mim, é um prazer. Eu faço com prazer mesmo. E, às vezes, assim, eu falo, eu não quero fazer, que eu tô cansada. É um trampo danado, né? Fazer isso aqui. Mas, na hora que a gente termina uma história linda e maravilhosa, eu falo que tem um propósito, né? Que tem um sentido, eu tenho um chamado. Eu vou fazer um curso digital, porque eu já achei o meu propósito. Brincadeira. Tô pegando um link aqui pra fazer uma propaganda mesmo. Mas tem um sentido. E, assim, escutar as histórias reais e oficiais, quando você iniciou aqui com a gente, eu falei, olha, conta a sua versão, a sua história. Não esquece o que eu vendo, esquece qual o propósito que você tá aqui dentro de uma agência de intercâmbio, porque eu quero que você fale a real pra galera, né? Porque pra gente é muito importante que, como a Austrália foi um sonho, é uma realização de um sonho pra nós, que eles saibam o que aconteceu pra você construir esse sonho, né? E eu quero que você lembre daquela mocinha que resolveu fazer administração de empresas ao invés de jornalismo no Brasil, né? Que tinha uma empresa de wedding, né? De eventos no Brasil e que foi pra Manaus, né? Foi lá pra Manaus, saiu de São Paulo, do estado de São Paulo, foi lá pra Manaus, com vários desafios, querendo conquistar, teve 3 empregos, tá melhor que o pai do Cris, né? 3 empregos e se colocou à disposição até nichos diferentes, né? Um deles como professora, técnica e ensinar, né? Que é o que você faz hoje, né? Olha as conexões que a gente... E chegar aqui, né? E chegar numa escola de inglês, olhar para um lado, encontrar um aconchego nos brasileiros, nos amigos, né? Porque ao mesmo momento que a gente não quer estar com os brasileiros, a gente quer estar com os brasileiros, porque afinal de contas é a nossa cultura, é a nossa casa, né? Tá entre eles, parece que traz aquele aconchego. Eu não estou sozinha nesse país, então é um desafio, né? E eu queria que você lembrasse daquele momento em que todo mundo subiu de nível de inglês e aonde a Amanda ficou, né? Que veio aquele sentimento mesmo de, nossa, será que eu não sou capaz?
Será que tem algum problema comigo? Por que eles foram e eu fiquei, né? De incapacidade mesmo, né? A gente vem uns sentimentos assim que você fala, não, eu tô fazendo alguma coisa errado. E a verdade não, a verdade é que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, né? E aí que eles passaram, quem ficou sozinha lá, né? No nível? Você, mas é quando você olhou pro lado, os brasileiros já não estavam mais ali, e aí você teve que se esforçar para poder alcançar. Então, às vezes, sim, a gente precisa dar um passinho para trás, a gente acha que é para trás, para evoluir. Né? E quando você também decidiu ir para o Brasil para poder testar, será que é isso mesmo? Será que a Austrália é para mim? Será que vale a pena investir mais um ano de estudo, mais 2, mais 3? Eu não sei. Vou lá sentir, mas vou deixar aqui uma porta aberta. O que eu falo para os meus estudantes é isso, eu não fechem as portas. Desde a primeira consultoria que eu faço com eles, eu falo, eu tô tentando nesse momento aqui fazer um caminho para você para que a gente não feche as portas. Vamos deixar as portas abertas porque a Austrália tem algo para você, né? E foi interessante você ir, sentir, tomar uma decisão e voltar mais forte, porque quando a gente volta mais forte. A gente arregaça as mangas e fala, peraí, vamos ter que lavar um banheiro? Vamos lavar esse banheiro de novo, não tem problema. Ou vamos, a partir daqui eu vou procurar novas oportunidades. Que foi o que aconteceu com você. Aí entrar na área de hospitality, mesmo, né, ali com inglês ou sem inglês, enfrentar ali mais de 2.000 candidatos, né, numa seleção. E aí passar, e aí Deus, né, a gente que acredita, vai colocando as coisinhas e as pessoinhas certas no nosso caminho, passar. E mesmo assim, 2 semanas de treinamento, ainda assim se destacar e continuar, porque muitas pessoas dali provavelmente não passaram, né? E aí o inglês não foi uma barreira para você continuar naquele trabalho. Então, eu gosto de reconhecer essa jornada porque isso é parte da sua história. E a partir dali falar, legal, lavar prato, tá aqui, eu tô dentro, eu tô no jogo, mas a hora que tiver uma oportunidade de sair daqui, eu vou também aproveitar. Então, pegar lá, né, o prep, né, que é a preparação das meals, que tá ali, trabalha com o chefe direto, cortando, lavando e picando e armazenando e um monte de coisa. Também foi um step a mais para você também sair daquela zona de conforto, porque quando a gente tá num setor, a gente acostuma, né, com as palavras, com a rotina, e sempre quando a gente vai para outro setor, ou muda, né, de um local para o outro, a gente acaba aprendendo mais, né? Sim. E foi isso que você colocou. E aí, vários desafios que a gente podia passar aqui, né? Então, você que já assistiu até aqui, você já sabe. Mas também, né, ir para a área de hospitality, aceitar ou não aceitar estar ali só por estar, ir até uma gerência e falar, olha, legal, mas eu preciso de uma oportunidade, porque muita gente tem às vezes, medo de encarar, né, um gerente pedir uma oportunidade de sponsor, e você falou, legal, até aqui eu me fiz suficiente, eu me fiz profissional, mas para eu continuar, eu realmente preciso de uma oportunidade. E eles viram o valor, porque você se deu o valor também. Porque enquanto você tava lá quietinha, ninguém chegou pra você, tá aqui, a sua oportunidade, né, de ouro. Não, você correu atrás e eles realmente falaram, poxa, entre a gente apostar nela ou perder ela, nós vamos apostar nela, né? E aí foram mais 7 anos ali fazendo aquele lugar o sucesso. E ali saiu a residência, né? E aí, em contrapartida, fazendo um curso, né, com um propósito maior, onde a sua espiritualidade foi mais alta, né? E trabalhando de final de semana ali, né? Pra Deus, pra igreja, pro curso e tudo meio que sem sentido, porque trabalha aqui, trabalha ali, sem tempo. Deus preparou uma oportunidade de você construir sua família no local onde você estava, né? De liderança, de uma igreja, construiu a sua família. Olhou aquele rapazinho, chegou lá em 2016, não é? 2016? 2016, aquele rapazinho que ficou ali. Deus falou, na hora certa vai aparecer. E aí sim, hoje a família dele, ele é um querido mesmo, né? Eu tenho o prazer de conhecer a sua família. Vocês fazem um casal muito lindo, né? E eu queria reconhecer toda essa jornada. E depois, né, teve o primeiro filho, mesmo assim trabalhando, mudando de área, indo pro digital, né, que é uma loucura, um mundo novo, uma profissão nova, que é incerta, que é uma coisa de trabalhar em casa, trabalhar por trás das câmeras, vou ter dinheiro, não vou ter, esse negócio vai dar certo ou não vai, é a aposta, é o meu dinheiro, é o meu tempo, as pessoas, né, eu faço essa pessoa estourar ou não faço, imagina os feelings, né, né, tem mais gente, tem sempre alguém melhor que nós na internet, porque a internet é assim, né, mesmo que não seja, vai ter aquele cara que fez aquele Instagram ser melhor que você, mesmo que ele não seja, né, porque a internet é desafiadora. E aí sim, você motivar outras pessoas também, né, e eu lembro que no começo você falou assim, o meu propósito é fazer com que mães, que mulheres descubram que ela pode ter uma família estruturada, uma família feliz e ao mesmo tempo cumprir o propósito dela com habilidades e os talentos que ela tem. Porque o que eu vejo muito é que as mulheres, principalmente, elas se culpam muito. Eu tenho filho, vou ficar em casa. E aí ela acaba abdicando da área profissional dela. E a área profissional, não tô falando só da área de ganhar, de fazer dinheiro, mas aquilo que você se sente... Se autodesenvolver, talvez? Aquilo que você sente
prazer em fazer e faz sentido ali pra você. Uhum. Tem mulher que ela não quer essa parte, a missão dela é ser mãe. Sim. Mas a maioria que eu vejo, ela abdica desse lado. Ela se sente frustrada pra poder. E aí acaba que ela vive uma vida inteira sem fazer aquilo que ela realmente sonha, aquilo que ela realmente... Porque na cabeça dela, ela não pode. Sim. Mas ela pode. E eu vejo hoje, eu vejo muitas mulheres, você é um exemplo delas, que têm a sua vida profissional e têm a sua família. Uhum. E é mais difícil? Com certeza é. Tem Mas seus desafios, com certeza. tem seus desafios. Como Eu tô todas, no né? meu terceiro filho e eu fico pensando como é que eu vou Vai fazer. ser o terceiro. Mas assim, isso faz muito sentido pra mim, porque nós como mulheres, eu me espelho muito a gente fala bastante de Deus, né? E eu sou muito temente a Deus. E dos moldes de mulher que eu acredito e eu estudo muito é o de Provérbios 31. Quando você vai olhar pra aquela mulher de Provérbios 31, você não vê só ela cuidando da família, só cuidando da casa. Você vê ela negociando, você vê ela honrando o marido dela na porta da cidade, você vê ela fazendo negócios, delegando funcionários. Sim. Então, assim, se na Bíblia, que é um livro ancestral, né, que a gente pode falar assim, um Bíblia, sem levar pro lado religioso, fala sobre essa característica de mulher, que é a mulher virtuosa, por que eu não posso ser? Por que você não pode ser? Nós podemos, sim. Não é ou isso, aquilo. É isso e aquilo. Eu posso ser isso e aquilo outro. Então, assim, eu acho que faz muito sentido a gente descobrir qual que é a nossa missão nessa Terra. Eu acho que a gente tem várias missões. Eu acho que são fases, sabe? Mas a gente precisa estar no campo de batalha, sabe? Sim. Não assumir o papel do homem, porque o papel do homem é diferente da mulher. Sim. Mas Não é uma competição, não né, é uma Amanda? competição. É uma união, né? São funções diferentes. E hoje eu olho pra minha família e eu falo assim... É muito legal, é muito... As pessoas olham pra mim e falam, nossa, como você é doida ter terceiro filho. As pessoas falam isso pra mim, Não, quando tá? eu vi a terceira gravidez, eu falei, ok, Amanda tá on, a Amanda tá on, tá tudo bem lá? 3 filhos. Deixa eu falar uma E coisa. ela continua ainda. Eu sempre quis ter 5 filhos, Ok. homens. Por conta da idade, eu acho que eu não vou chegar lá. Eu não sou tão nova assim. Mas isso foi uma das coisas que a gente acordou, eu e o Henrique, que a gente ia ter mais de um filho. Então, assim, não estava programado esse terceiro filho, mas veio. Deus mandou. E a gente tem essa coisa assim, não tem problema, a gente vai cuidar, a gente vai com tudo. Vai. E isso faz muito sentido pra mim, assim, porque é a mulher de Provérbios 31, assim. Ter meus filhos, a Bíblia diz que... Não sei quem acredita na Bíblia, não importa se você acredita ou não. Importa que você acredita. Mas a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eu não vou nunca negar isso. Esse, pra mim, essa Um presente direto da mão de Deus. mais do que isso, esse é o meu diploma de sucesso. Uhum. Porque quando você fala, você é bem-sucedido, eu sou bem-sucedido, significa, no literal da palavra, que as pessoas que foram depois de você serão melhores que você. Ou seja, quem que são as pessoas que vêm depois de você? São os nossos filhos. Então, assim, eu quero ser bem-sucedida. Eu quero que os meus filhos tenham caráter, tenham princípios, tenham valores, construam as suas famílias, né? E perpetuem aquilo que a gente acredita. Então, pra mim, esse é o real significado de sucesso. E pra mim, os meus filhos verem eu trabalhando e cuidando deles é muito... Eu vejo eles sentem orgulho da mãe, sabe? Assim, por mais que eles sejam pequenininhos ainda, meu filho fala assim, mamãe, você vai gravar hoje? E eu sei que ele entende... Que aquilo é um trabalho. Em profundidade, mas ele sabe que aquilo é o meu trabalho, sabe? Ele fala, eu também quero trabalhar, eu quero fazer dinheiro. Eu falo pra ele, vou fazer dinheiro, filho. Aí ele fala assim, eu quero fazer dinheiro também, porque eu quero comprar meu carrinho. Boa. Então, assim, são princípios que a gente vai imputando nas nossas crianças que vão construindo esse caráter. E pra mim, isso faz todo sentido. Então, eu sei que tem mães, tem mulheres que elas se privam de algumas coisas pra só cuidar dos filhos. E não tem nada de errado com isso. Mas se não é uma vontade, é possível você fazer as duas coisas. Então, essa é a minha missão, assim. E o digital, pra mim, é a ferramenta Que de você hoje tem pra... que proporciona isso pras mulheres, entendeu? Sim. Eu vejo muitas mulheres, não é uma ou duas. São centenas, milhares de mulheres que fazem isso hoje. Cuidam dos filhos e têm uma vida profissional bem-sucedida. Show de bola, gente. Então, vamos brindar com a nossa mimosa sem álcool. Obrigada, Amanda, mais Obrigada uma vez. você. Valeu demais, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui. Vai lá no Instagram da Amanda. Segue ela que vocês vão ver muito mais do que ela contou aqui. Obrigada, até mais. Obrigada. Dá mais um brinque aqui.
Valeu demais.